Amém? Guarde isso no coração. Abra sua Bíblia comigo. Do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Um texto muito conhecido. Amém? Se você não achou, o Diomar achou. Glória a Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Vou ler novamente apenas o versículo 2 e 3. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra. E agora, Senhor, nós autorizamos o Teu Espírito a conduzir o nosso pensamento. E autorizamos, Pai, neste momento que apenas o Senhor, Pai, tem liberdade nesse lugar. Eu repreendo aqui todo espírito contrário a esta palavra. Vá embora em nome de Jesus. Que nesta noite ninguém saia daqui da maneira como entrou, mas antes tocado pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você já se frustrou na vida alguma vez? Dá para levantar a perna também? Se você já se frustrou, diga comigo: eu já. Talvez hoje ainda não, mas todos nós, alguma vez na vida, seja de forma pequena ou grande, todos nós um dia já nos frustramos. Existem frustrações muito grandes, frustrações de pessoas, por exemplo, que se frustraram no casamento. Depois de se casarem, se frustraram com aquele que imaginaram ser o amor da sua vida, e na verdade não foi nada disso. Outras frustrações que a gente passa fácil pelo dia a dia. Quem um dia não comprou uma melancia e chegou em casa, a melancia era murcha, podre, né? Quem um dia não comprou um carro dizendo: agora eu comprei um carro bom, agora eu comprei um poçante, né? Você foi ver uma poça de óleo todo dia, né? Quem um dia não se frustrou, talvez com uma pessoa que imaginava ser uma pessoa boa, e de repente você descobriu que as coisas não eram como as aparências. Queridos, eu vou falar uma coisa que você já conhece, mas você tem dificuldade de entender.
As frustrações, elas estão, estiveram e estarão presentes na nossa vida sempre. Eu não posso imaginar, pelo menos enquanto que Jesus não voltar, eu não posso imaginar que as frustrações elas vão parar. Fala comigo, não vão parar. Não vão, a gente precisa compreender que elas não vão parar. Se elas não vão parar, nós precisamos entender o que é que podemos fazer para gerenciar isso. O que podemos fazer para que isso não venha, principalmente, a tirar a nossa fé, a nossa força, a nossa convicção. Amém? Hoje de manhã, tomando chimarrão, falei, Xê, vocês percebem como eu falo da minha esposa? Ela é tudo para mim. É verdade. Não estou falando isso por algum interesse, mas ela completa a minha vida. Hoje de manhã nós tomando chimarrão, eu falei, amor, se você fosse escolher um texto da Bíblia sobre frustração, ou uma pessoa, de quem você falaria? E eu querendo que ela falasse do texto que eu usei agora, ela falou, eu ia falar de Naamã, eu ia falar de Pedro, e eu ia falar de Davi. E eu ia falar de Jacó. Ela falou 4, não falou 1. Mas ela não falou dessa circunstância específica. Queridos, Naamã, quando bate palma, não sei se foi assim, mas eu vou imaginar que ele bateu palma na frente da casa de Eliseu. O que ele esperava? Ele mesmo diz, eu esperava que ele viesse me receber, que ele viesse impor as mãos sobre mim, invocar o seu Deus. Naamã Eliseu só mandou um recado. Mandou um recado e disse assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e vai ser curado. Naamã se frustrou com Eliseu, Naamã se frustrou com o rio, porque o rio, segundo ele, era sujo. Eu e você, quantas vezes criamos uma expectativa de alguém, ou uma expectativa de uma palavra. Eu muitas vezes vou atender pessoas aqui, ou alguém me chama para uma orientação, e Deus me fala, diga isso para ela. Você sabe quando você libera uma palavra para alguém, aquela pessoa, né? Talvez você um dia já teve essa experiência comigo. Leni, comigo? Eu brinco porque, querido, quando a gente cria uma expectativa, a satisfação é resultado, ou o produto da expectativa que criamos. Nós sairemos satisfeitos ou não frustrados com base naquilo que nós esperávamos que iria acontecer. Com Deus também é assim. Nós criamos muitas vezes uma figura de Deus. Nós criamos muitas vezes uma imagem de Deus. Nós criamos um protótipo de Deus. Nós criamos um modelo de Deus. E nós achamos que esse Deus, ele é como um carrinho de controle remoto, que eu vou lá e vou no joystick lá e tá. E de repente as coisas não acontecem exatamente assim. Naamã se frustrou com o homem de Deus. Jacó se frustrou com o sogro. Jacó, apaixonado por Raquel, bebeu todas no dia do casamento, foi para a barraca, no outro dia de manhã, quem está aqui? Né? Tem uma piadinha até bem podre, que eu vou contar, que diz que Jacó, ele foi enganado porque era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Entenderam? Não. Entenderam ou não? Não. Quer que eu conte de novo? Não, né? Então ele se frustrou, ele olhou e falou, mas peraí, não foi com você que eu casei? Não foi com você que eu casei. Queridos, Pedro, ele se frustrou com ele mesmo, quando ele nega Jesus.
Não sei se alguém está assistindo aquela série Maria Madalena, mas ali relata exatamente quem era Pedro, a forma de pensar de Pedro. Pedro era uma pessoa que constantemente olhava para ele e falava: mas eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada, nada do que eu faço dá certo. Então Pedro, ele não se frustrava com as outras pessoas, ele se frustrava com ele mesmo. Você faz um bolo, você come um pedacinho ou dá para alguém, você fica esperando aquela pessoa fazer uma cara feia e não dizer que está delícia. E aí a pessoa fala assim: meu, que delícia esse bolo. Não sei não. Quero dizer para você, não. Quando nós criamos uma imagem de fracasso, nós olhamos para dentro de nós, ou para aquilo que nós vamos fazer, e constantemente nós nos sentimos frustrados. Tem gente que não consegue acreditar quando alguém lhe faz um elogio. Talvez porque não aprendeu. Talvez porque na sua infância, na formação ali da sua personalidade, essa pessoa não soube o que era elogio. Eu fui atender um casal um tempo atrás, arrebentados, com dificuldade de comprar comida, a energia sendo cortada, não conseguia pagar aluguel, problemas seríssimos de relacionamento. E eu confesso para vocês, eu já pedi perdão a Deus, eu confesso para vocês que eu não entendia como aquela mulher permanecia firme no casamento. Diante de tantas outras experiências de separação que eu já vi, por coisas bem menores. Aí eu perguntei: mas o que há que mantém vocês assim unidos ainda? E ela disse: pastor, eu nunca imaginei que um homem pudesse tratar uma mulher como ele me trata. Ele não grita comigo. Falei: como assim? Ela falou: olha, eu tive 2 maridos já, e eu apanhava. Eu não vou contar as barbaridades que ela me disse. Eu sofria agressões físicas todos os dias do primeiro marido. Do segundo marido não era física todo dia, mas era verbal todo dia. E ele nunca levantou a voz para mim. Eles passando fome. Mas ela não estava frustrada com o marido. Vocês estão me entendendo? Queridos, as frustrações, elas são individuais. Talvez aquilo que me frustra não é aquilo que vai frustrar você. E nós muitas vezes queremos levar uma boiada junto, dizendo: você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Às vezes, coisas que nós acabamos gerando no coração de outras pessoas, que só foi gerado no nosso. Desculpa a minha sinceridade, mas nem todo mundo tem a ver com a tua frustração. Quem um dia não chegou estressado em casa? E acabou com o clima da casa. Quer dizer o quê? A frustração, ela não era da tua família. A tua família não tinha nada a ver com aquilo que frustrou você. Mas é mais ou menos como alguém que trabalha com porco. Não sei se alguém já trabalhou no chiqueirão. Alguém que trabalha com porco no chiqueirão, depois dele trabalhar um dia no chiqueirão, experimenta entrar em casa com aquela mesma roupa. O que você vai levar contigo? O cheiro do chiqueirão. Experimenta se arrumar para vir no culto. Tá, o Paulo assim, ó. Na verdade não é bem o Paulo que se arruma, é a Paula que arruma o Paulo. Não é, Paulo? É, viu? Aí o Paulo todo arrumadinho e tal. Aí o Paulo pega e dá uma passada no chiqueirão, fica lá alguns minutos. De repente o Paulo vem para o culto. Ele nem encostou em nada, Jever. Ele vai chegar aqui, o povo: onde é que tu foi? Querido, é assim quando nós permanecemos num ambiente de pessoas frustradas. É assim quando nós permanecemos num ambiente pesado, num ambiente de pessoas que só falam mal dos outros, que só reclamam, que só mentem. Agora, muitas vezes nós nos frustramos com coisas e nós queremos que quem convive conosco também se frustre. Não. Tome cuidado com isso.
Muitas pessoas não conseguem congregar numa igreja, não na nossa, mas não conseguem congregar numa igreja, porque lá na sua mente tem uma história que alguém que se frustrou contou. Tem uma história que alguém que ouviu algo contou e ele gerou o que a gente chama de pré-conceito. Irmãos, olha só. Esses homens do texto que a gente leu, o texto parece que cheira, parece assim que quando você lê, eu não sei se é coisa minha, mas tem coisas da Bíblia que você lê, parece que sai até cheiro. Você sente ali, lendo esse texto, a gente consegue sentir, Mara, aqueles homens tristes, frustrados ali, lavando a rede. Frustrado por quê? Porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Imagine você sendo vendedor. Aí você vai fazer uma visita, faz outra visita, outra visita, outra visita, outra visita. Ou então se você tem uma loja, dá 8 horas da manhã, dá 9, dá 10, dá 1, dá meio-dia, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6. E chega no final do dia, você descobre que você gastou mais energia do que o produto que você vendeu. Não adianta dizer que isso não gera frustração. Você não vai sair pulando de alegria. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não vai. Isso aí é contra a natureza nossa. Então eu não estou aqui para contar coisa que você não sabe. Eu estou aqui para dizer para você, como cristãos, o que nós podemos fazer diante disso? Eu conheci um pastor no seminário, capitão da aeronáutica, chamado Gilson Pinho. Não sei se o Jever conheceu ele. Conheceu? Ele é psicólogo, capelão da aeronáutica. Um cara incrível. E ele, durante as aulas no seminário, ele falava: eu sou psicólogo, mas não existe nada que possa substituir a Bíblia no aconselhamento. E ele escreveu vários livros exatamente sobre isso. Queridos, com todo respeito e com toda admiração, todos nós um dia vamos talvez precisar de psicólogos, de psiquiatras. Porque tem coisas efetivamente que são técnicas. Agora, quando nós nos amparamos única e exclusivamente nisso, você vai ao psiquiatra porque você está triste. O psiquiatra vai olhar para você e vai dizer: quando começou a tua tristeza? Isso já aconteceu outras vezes. Tem alguém da tua família que sofre disso. Vai fazer umas anotações e vai prescrever para você um remédio. E se você parar de tomar aquele remédio, você volta a ficar triste. Interessante que Davi parou de se relacionar intimamente com Deus. E quando ele foi confrontado, quando Natan chega e tira a roupa dele, literalmente deixa ele nu, ele olha, ele faz como Adão, ele olha e fala: o que eu fiz? E ele descobre que espiritualmente ele estava nu, e ele escreve dizendo: devolva-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Irmãos, muitas vezes as frustrações que nós temos na vida, elas estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Porque sem querer, às vezes de maneira inconsciente, nós acabamos culpando a Deus pela situação que nós passamos. Mesmo quando você olha para cima e fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aquilo começa a gerar no teu coração um sentimento de revolta, e vai enfraquecendo a tua fé, e vai mudando a tua forma de entender como Deus está trabalhando. Aqueles homens, queridos, olha só, eles estavam sim com sentimento de derrota. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eles lavavam as redes
Escute o que eu vou te falar. Porque sem redes sujas, os ouvidos não poderiam estar limpos. Se aquelas redes não estivessem sujas, se aquelas redes não precisassem ali estar sendo lavadas, certamente eles só estavam lavando as redes porque eles não estavam limpando os peixes. E se eles estivessem limpando os peixes, se eles estivessem pesando os peixes, se eles estivessem vendendo os peixes, se eles estivessem contando o dinheiro da venda dos peixes, os ouvidos estariam sujos. Mas num primeiro momento você olha e fala: tadinhos, não pegaram nada. Às vezes a gente olha para uma pessoa que talvez teve uma frustração e ela chora. E nós, sendo espirituais, diz Paulo, se vocês são espirituais, vocês devem viver de modo espiritual. Nós muitas vezes não temos condições de compreender que aquela rede suja, aquele barco vazio, foi capaz de limpar o ouvido daquela pessoa. Ou está sendo capaz de fazer ela entender uma língua que até então ela não entendia. Olha só, Jesus, ele só consegue entrar no barco da nossa vida quando nós não temos nada mais a perder. Eu quero dar uma palavra para você. Talvez não todos aqui, eu imagino que não. Para você que está em casa, para você que está se sentindo frustrado, ou talvez como Pedro, olhando para você, se sentindo frustrado com você mesmo, ou talvez como Naamã, se sentindo frustrado com homens de Deus, ou talvez como Jacó, se sentindo frustrado com alguém da própria família. Você que está com sentimento de derrota, você que está com sentimento de desprezo, de traição, de humilhação. Assim estavam aqueles pescadores, e Jesus mesmo assim entrou no barco deles. Assim, talvez você esteja, e vem Jesus hoje e fala: eu quero entrar no seu barco. Não é a tua situação, querido, emocional, profissional, financeira, de saúde, que muda o interesse de Jesus por você. Não. Ele me ama, Ele te ama. Fala para você mesmo: Jesus me ama. Fala para alguém do teu lado: Jesus ama você. Irmãos, nos momentos de frustração, nós temos que aprender. Primeiro, Jesus está atento a tudo que se passa conosco. Ele não está distraído, Keila. Não, Ele está atento. Diz o texto aqui, olha só. Certo dia Jesus estava perto do lago, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele então, atento, ele viu à beira da praia 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Irmãos, aqueles pescadores não estavam comprimindo Jesus. Fala comigo, eles não estavam nem aí. A multidão, diz o texto, comprimia Jesus, mas os pescadores faziam o quê? Lavavam as redes. Então Jesus percebe o que? Olha ali, tem um grupo de pessoas que precisa de uma experiência comigo. E estas que aqui estão, que já são multidão,
precisam ser ensinadas de uma maneira melhor. Então, ele sobe no barco, pede emprestado, afasta um pouquinho da praia e começa a ensinar. Eu quero falar para você que tem ouvido uma voz que diz: Deus não se preocupa com você. Ele se preocupa. Ele está atento com tudo o que está acontecendo na tua vida. Ele não te esquece. Ele não esquece. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Toma posse disso. Toma posse. Querido, nós podemos ficar sem pai, sem mãe, sem esposa, sem esposo, sem filho, sem dinheiro, sem saúde. Mas existe alguém que nunca vai nos abandonar se nós estivermos com Ele. Jesus diz: de maneira alguma lançarei fora aquele que vem a mim. Toma posse disso. Eu preciso aprender que Jesus tem a solução para as nossas dificuldades. Mas aí, eu preciso completar essa frase. Ele tem a solução da maneira dele. Jesus, ele se sobrepõe à experiência pessoal. O que isso quer dizer? Quem sabia pescar ali? Quem sabia pescar? Era Jesus ou era Pedro e os amigos? Jesus era carpinteiro. Eu não sei qual é o teu nível de conhecimento teológico. Não sei se você já leu a Bíblia em todos os seus livros, uma vez, duas vezes, três vezes. Não sei qual é o teu nível de conhecimento. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele se sobrepõe a todo tipo de conhecimento. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, muitas vezes irão surgir situações na nossa vida, diante de fatos ou acontecimentos que nós achamos que dominamos. Quem sou eu, por exemplo, para discutir conserto de eletrodoméstico com o Luiz? Instalação de ar-condicionado. Eu vou teimar com o Luiz, que jeito? Não entendo nada. Mas talvez se eu chamar o Luiz para dar uma aula para uma turma minha lá na UTFPR, o Luiz vai falar o quê? Não, pastor, esse não é minha praia. Se eu for pegar um aparelho de solda que o Paulo trabalha, eu me queimo tudo, nem sei ligar. Queridos, tem coisas que nós achamos que dominamos. E tanto assim é que muitas vezes não ouvimos nem sugestões de ninguém. Ainda a gente pode agradecer, e eu acho que isso não existe mais, mas antigamente, mas bem antigamente, existiam maridos que chegavam em casa e batiam o pé e diziam: aqui eu mando. Ou então mulheres, esposas que invertiam a posição de liderança do marido e diziam: não tem conversa, aqui sou eu que decido. E muitas vezes essas circunstâncias, elas impactam na saúde do casamento. Por quê? Porque não há flexibilização daquilo que precisa se aprender. O que eu quero dizer com isso? Quando nós cauterizamos o nosso conhecimento, a nossa maneira de pensar, e achamos que não precisamos aprender mais com nada, quando nós cauterizamos a ponto de dizer: não, eu sempre fiz assim e eu não vou deixar de fazer isso. Tem muita gente que sofre, entra em depressão, mas não deixa o emprego, não deixa o lugar que trabalha. Aí vem aquela música do Kleber Lucas e diz assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Não sei onde é que eu li um texto essa semana, eu li para vocês na célula, onde é que foi, não lembro.
que Jesus ele diz assim, Deus fala assim por meio do profeta Isaías: quando Deus fecha uma porta, ninguém mais abre. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém mais fecha. Então, querido, quero dizer uma coisa para você que acha que domina as coisas. Não é você que domina, é aquele que fez todas as coisas que domina. É aquele que é o dono de todas as coisas que domina. É aquele que conhece a palavra que você vai falar antes mesmo de vir a sua língua. É Ele que domina. Estou dizendo isso porque talvez Ele vai começar a inquietar o seu coração para fazer algo diferente daquilo que você sempre fez. Então, quando você tem esse Jesus no coração, quando você tem esse Espírito no coração, você não é mais dominado pelo seu autoconhecimento, pela sua racionalidade, você não é dominado pela sua intelectualidade, você é dominado pelo Espírito que está em você. Olha só, não se ampare no óbvio, ampare-se na ordem. O óbvio ali era lavar a rede, guardar a rede e pescar no outro dia. Esse era o óbvio. Mas qual foi a ordem? Volte para o mar. Vá para um lugar onde as águas são mais profundas. Lance as redes. E Pedro, ele escancara o coração humano. Sabe por quê? Porque ele diz assim: Jesus, não sei se o senhor sabe, mas nós já pescamos a noite inteira. Pedro diz: Jesus, eu não sei se o senhor percebeu, mas tem um óbvio nisso. O óbvio, Pedro fala de novo. Nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu não sei como é que é a rotina de pesca daquele lugar, mas se eles pescaram a noite inteira e estavam lavando as redes de manhã, significa que lá ninguém pescava de dia, pescava à noite. Então o óbvio não era pescar de dia. O óbvio não era voltar a pescar depois que o povo já estava cansado. Tem muita coisa que vai bater na nossa porta, vai bater na nossa vida. Escute só, que não é óbvio, mas é ordem. Ouça e obedeça a ordem e não se ampare no óbvio. Você já viu alguém pedir a conta para ganhar menos? Eu fiz isso. Hoje, profissionalmente, eu ganho menos do que ganhava há 12 anos atrás. Passo muita dificuldade. Não se preocupe que não vim aqui para chorar, não. Nós passamos. E uma vez eu ouvi de um professor, nós estávamos, se não me engano, no Maranhão, fazendo uma avaliação. E ele disse: professor, você não podia ganhar um pouco mais, não? Aí eu disse para ele, falei: olha, irmão, eu ganho hoje menos do que ganhava 12 anos atrás, e eu posso provar isso. Trabalhando menos, inclusive. Mas se eu tivesse optado por ganhar mais, eu certamente não estaria aqui. Então, para o óbvio, onde é que eu deveria estar? Fala comigo, ganhando mais. Mas eu recebi uma ordem. E essa ordem eu estou cumprindo. Sofrendo? Claro que sim. Mas com a alegria de um dia ser recompensado. Por não ter enterrado o meu talento. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, ele disse: Pedro, me empresta teu barco. Pega isso, pega aí no seu espírito que eu vou falar. Jesus, ele disse: me empresta o teu barco. A Bíblia diz que tinha 2 barcos lá. E ele pegou o do Pedro. Significa que
se Deus está falando com você, Ele não está falando com o teu vizinho. A oportunidade agora, hoje, é para você. Segundo, Ele falou: Pedro, vai para onde as águas são mais profundas. Aí vem a complementação do versículo: e a todos lancem as redes. Significa que Deus tem uma mensagem para Michele e tem uma mensagem para todos. A ordem que Ele dá para mim e Ele dá para todos é diferente. Quem precisava conduzir o barco e ir ao lugar para onde as águas eram mais profundas, quem precisava ter essa experiência de quebrar o orgulho e a dureza de coração era Pedro. E ele olha para Pedro e fala: Pedro, você vai para o lugar onde as águas são mais profundas. E a todos ele diz: lancem as redes. Observe a genuidade e a individualidade da ordem. Não generalize a palavra de Deus. Isso não significa que aquilo que é pecado para o João não vai ser pecado para Maria. Não é isso. O que é pecado. Mas talvez aquilo que é ordem para o Jair não é ordem para o Cléo. Você já percebeu numa cidade? Acho que eu conversava com algum irmão essa semana sobre isso, semana passada. Numa cidade, quando abre um negócio e começa a bombar, começa a encher de gente e tal, dali a poucos meses já abriu mais um. Perceberam isso? E de repente começa a fechar. Ou seja, a ordem não era para todos. A ordem era individual. Se o teu cunhado trocou de carro, talvez não é para você trocar. Se a mulher do teu cunhado, do primo, do amigo já fez 50 cirurgia plástica, talvez você não precise fazer. Mas talvez você precise. Olha só, escute isso. Jesus pega o barco, ensina, depois conta onde é que está o peixe. Percebe isso? Querido, o ensino vem antes da revelação. Segura isso para você. Jesus não vai revelar para você aquilo que Ele precisa, que Ele quer, que Ele pode, antes de você o escutar. Revelar é uma coisa, escutar é outra. Ensinar, Ele ensinou para todo mundo, não ensinou? Por que Ele pegou o barco? Ele pegou o barco para que o próprio vento, a propagação do som ali em frente ao mar, à praia, Ele fez ali daquela circunstância um som que hoje a gente faria, não, vamos colocar um som artificial, uma caixa de som. Mas naquele tempo não tinha laser som do Xi. Não tinha como a gente imaginar uma caixa de som, um microfone sem fio, da Shure, olha só, não. Mas Ele ensinou a todos, e depois Ele disse, depois diz a palavra, depois Ele mandou lançar as redes. Quando nós botamos a carroça na frente dos bois, dá acidente. É um ditado popular tão simples. Mas você pode imaginar boi empurrando a carroça e não puxando? E assim somos nós, Marcelo. Tem muito casal que fala: pastor, olha para minha esposa porque ela não consegue engravidar. Carroça na frente dos bois. Quantas vezes a gente já viu experiências assim? A mulher não tem condições, o lar não tem condições, o marido não tem condições de ter uma criança dentro de casa e quer que a mulher engravide. Calma, aprenda, ouça, transforme o coração, prepara o ambiente. Ah, mas então como é que eu vou explicar o fulano lá que a mulher engravidou e depois, olha só, são felizes? Ordens são individualizadas.
ensino é generalizado. Para uns, Deus deu 1. Para outros, 2. Para outros, 5. Um dia eu estava falando com o Leandro acho que foi no banheiro. Voltou o Leandro. Um dia eu estava falando para o Leandro, não sei e tal, falei, Leandro, logo que ele chegou na igreja e tal, falei, cara, olha só que bênção e tal, daqui uns dias você está pregando. De vez em quando eu falo para ele, ó, se prepara que tu vai pregar. Um dia eu fiz essa experiência, dei o microfone para o Leandro, isso aqui estava molhado. Tu lembra, Leandro? Ele falou, isso não é para mim. Ele fala, eu fico olhando vocês lá e falando, e não paro de falar, da onde que tira isso? Às vezes, Leandro, nós somos tomados por um espírito feminino. E falamos mais. Homens, entenderam, homens? Entenderam, homens? Fala comigo, eu entendi. Lá em casa eu tenho 3 mulheres. Então quando eu quero falar, eu tenho que me inscrever. Né? Mas esse exemplo do Leandro é um exemplo de que talvez aquilo não é para ele. Mas não é por isso que o Leandro não serve a Deus. Não é porque ele não está aqui no púlpito, porque talvez ele não está cantando aqui e tal, que ele não serve a Deus. Talvez o fato dele ser gentil, o fato dele permitir Deus fazer às pessoas aquilo que precisa ser feito por meio da vida dele, ele já é um servo. Querido, nós não precisamos servir a Deus naquilo que é formal, nós devemos antes servir a Deus naquilo que é informal, e a formalidade virá como consequência, se este for o nosso chamado. Às vezes a gente acha que para servir a Deus, a gente tem que ter um nome, mas o que você é lá na igreja? Aí se alguém perguntar isso para você, você fala, eu sou um servo. Um servo. Amém? Já vou terminar, estou terminando. Deus hoje, Ele nos dá algumas ordens. Mas a principal delas, vou voltar com o versículo do início. Vá para onde as águas são mais profundas. Lá talvez você vai encontrar aquela paixão, aquele amor, aquele sentimento que você tinha quando você começou a ouvir a palavra de Deus, e com o passar do tempo você foi perdendo, porque você foi se frustrando. Hoje Deus diz, eu tenho um lugar de pescaria para você, mas não se ampare no seu conhecimento, não se ampare na sua experiência, não se ampare na sua intelectualidade, não se ampare nas coisas que já passaram. Ampare-se na ordem que eu estou dando a você. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Jesus mudou a história daqueles homens, porque antes, o que era prioridade era o que? O barco cheio de peixe, porque eles tinham que vender, tinham que sustentar a família, tinham que talvez acumular um dinheirinho, mas de repente o barco está cheio de peixe. E o que eles fazem com o barco cheio de peixe? Diz o texto aqui, vou ler o versículo 11, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Você consegue imaginar 2 barcos sendo arrastados para a praia cheios de peixe? E alguém olhando para eles dizendo assim, vocês não vão vender? Pode pegar. Meu Deus. Escuta, você não bebe mais? Não. Como? Não preciso mais. Eu descobri algo melhor. Escuta, tu não vai mais lá naquela boca, lá naqueles bailão lá? Não.
cara, mas tão legal lá. Mas o que eu descobri é bem melhor. Mas tu não vai vender esses peixes, olha o dinheiro que você ia conseguir com esses peixes. Eu não posso, eu não tenho mais tempo para isso. Eu preciso seguir aquele que revelou onde eu devo pescar. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. Você pode ficar em pé?